E por que vemos Ciro como o primeiro ungido? Vamos lá, Ciro. Ciro II, o Quirus, sei lá, em persa antigo, mais conhecido como Ciro o Grande, foi o rei fundador do Império Arquemênida, que reinou de 559 e 530 antes da Era Comum, em que morreu em batalha com os Masságetas, ou Massagetas, não sei, pertencente à dinastia dos Arquemênidas. Foi sucedido pelo filho Cambises II. Muitos não respeitam o que diz o texto e fazem uma soma maluca, pessoal. Por exemplo, o pessoal costuma falar, desde a saída da palavra até o Messias, 7 mais 62. Não existe isso, gente. Se o escritor, se o anjo quisesse falar que o Messias seria cortado na 69ª semana, diretamente, ele falaria. Para que ele ia fazer isso, 7 mais 62? Esse 7 ele tem um significado, pessoal. Como se o texto informasse isso. Ora, em nenhum momento o texto faz isso, gente. Se fosse assim, ele falaria direto, 69. Correto? Faz sentido? Pode ir mais abaixo. Vamos lá. Volta aí, o Yehuda. Pronto. É isso mesmo, essa página mesmo. Pode voltar lá. Pode ir mais à frente. Pronto, aí. Ó, depois de 60, ó, ele poderia ser direto assim, né? Depois de 69 semanas, o ungido será morto, se ele quisesse falar isso direto. Porque muita gente lê esse 7 como se fosse 7 mais 62, pô. É sacanagem, gente. Tá desrespeitando o texto. Esse 7 ele tem um significado, é 49 anos, ó. Mas o que o texto diz? Ó, o texto seria assim, ó, desde a saída da palavra. Que palavra é essa, pessoal? Jeremias 25 e 29. Que ano que foi isso, essa palavra dada a Jeremias? A gente falou lá no vídeo anterior, que foi por volta de 605 ou 608 antes da Era Comum. Sobre o quê? Era sobre o retorno e reconstrução de Jerusalém. Até. Observe, esse até, ele indica o personagem. Ou seja, desde a saída da palavra, que é lá a palavra profética de Jeremias, que a gente provou que não é decreto coisa nenhuma, até um príncipe ungido haverá 7 semanas. Ponto. Ou seja, desde a saída de Jeremias ali, da palavra dada a Jeremias, 605 ou 608, até um príncipe ungido, que no caso é Ciro, tá? Haverá 49 anos. Vamos lá. Se a contagem fala que a partir da palavra, que é mais ou menos 605 antes da Era Comum, até um príncipe ungido demorariam 49 anos, como ia chegar Jesus? É por isso que as pessoas desrespeitam o texto, né? 605 menos 49 dá quanto? 556. Margem de erro de 3 anos, tá? Bate em quem? Quem foi ungido 559? Ciro. E Ciro cumpre justamente essa palavra de retorno e reconstrução da cidade. Era justamente o que Daniel queria. Até um Machia Nagid, que é um ungido governador, 49 anos. E através de Ciro o povo retornou. Tá? Ó, algumas pessoas dizem, né? Mas Ciro morreu e só com os demais reis vieram a reconstrução da cidade. Então, Ciro não é importante. Inclusive, mesmo se fosse decreto, o coerente, pessoal, era contar a partir do decreto de Ciro, que foi o primeiro. Aí muita gente fala, ah, não, mas ali não conta porque era só para retorno. Vamos ver. Ó, mas o pessoal, as demais ordens, apenas seguem o que Ciro estava designado a fazer, pessoal. Os demais decretos, eles só seguem o que Ciro mandou. O próprio Isaías diz que através de Ciro que o retorno e a reconstrução se cumpririam. Vejam, olha o que diz Isaías 44. Vocês que falam que acreditam em Deus, né? Eu acho que não. Vamos lá. Vocês preferem acreditar no pastor adventista, no pastor assembleano, do que no Deus que vocês falam que acreditam. Olha lá, o que Deus está falando, ó, o Deus de vocês é que vocês falam que acreditam. Isaías 44, verso 26, diz o quê? Que confirma a palavra do seu servo e cumpra o conselho dos seus mensageiros, que digo a Jerusalém, tu serás habitada, e a cidade de Judá, sereis edificadas, e eu levantarei as suas ruínas. Que digo a profundeza, seca-te, e eu secarei os teus rios. Ao verso 28, pessoal.
de Isaías 44. Que digo de Ciro, não é de Artaxerxes, tá? De Ciro, é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém: tu serás edificada, olha, edificação da cidade, e ao templo tu serás fundado. Ou seja, segundo Deus, tá? Segundo Jeová, o tetragrama, o eterno, o que está falando? O Ciro ele é responsável tanto pela edificação da cidade e do templo, e também do retorno. Aí eu pergunto para vocês, principalmente para os adventistas, né, que tentam validar um decreto de 457 por acharem que é um decreto que valida tudo. O que vale mais, o que está escrito ou o achismo sem base? O que está escrito aí na Bíblia de vocês, que Ciro ele é responsável tanto pela construção do templo, pelo retorno e pela edificação da cidade. E agora? Como é que Mas fica? aí tem um problema sério para encaixar Jesus na história. Porque, primeiro, que na época dele o templo, se é que existiu, o templo estava de pé. Como é que ia construir alguma coisa que estava lá? Não, você não Consegue? entendeu. Eles ignoram Não, essas então, eu sete estou falando para semanas. você que tem que fazer tem que ignorar 90% do texto para encaixar ele aí. Não tem Ah, como não, encaixar. não, mas vamos dizer, ah, não, mas tudo bem, isso aí será o terceiro tempo. Ué, mas eles não dizem que ele é o sacrifício perfeito? Então ele vai construir o terceiro templo? Consegue ver Finais o do livro de problema? Ezequiel, inclusive os finais do livro de Ezequiel, que fala do templo, você vê ali os sacrifícios em alta, meu filho. Sacrifício de animais, de tudo. Aí como é que eles explicam isso daí? Já que eles Tem, jogam para o futuro. tem um problema sério, mas vamos continuar. Só para mostrar que não tem como você encaixar uma pessoa que, se é que existiu, o templo não está batendo aí, o templo é desconexo. Exato. Ó, e você vê a honestidade. Sendo honesto, se fosse decreto, a gente sabe que Davar não é decreto, mas se fosse decreto, não era o correto, não era contar de Ciro? Como é que a pessoa no conto de Ciro, se Ciro é responsável pelo retorno, pela edificação da cidade e pela construção do templo? Como que eu vou ignorar o decreto de Ciro? Não tem explicação, gente. É malícia, me perdoem. É malícia. Ainda mais pessoas que falam que são professores de hebraico. Tem pastor aí que fala que é professor de hebraico, de grego, e está ensinando uma mentira dessa para vocês. Vê se eles mostram o texto ali, ó, Daniel 9, 25. A palavra davar, né? A palavra ali tshub, que é retorno. Por que não mostram isso para vocês? Tem que vir um analfabeto aqui no YouTube mostrar. Ó, vamos lá, continuar. Durante 62 semanas, ó, durante 62 semanas, que são 62 semanas? São 434 anos, correto? Serão novamente restauradas, reconstruídas praças e muralhas em tempos de calamidade. Ó, vejam bem o texto. Diz que durante e não depois de 62 semanas. Sabemos que o templo foi levantado em 515, antes da Era Comum, tá? E a cidade reconstruída em 445, como mostramos no capítulo 8. Tá? Refutando o ano dos 408 dos adventistas, tá, pessoal? Que aquilo ali não existe, viu? O pessoal adventista, para preencher esses 49 anos, eles falam que no ano 408 as muralhas elas foram edificadas. Isso é mentira, tá? Ó, olha só o que a Bíblia diz, ó, refutando, ó, aqui é capítulo 8, refutando o ano 408 dos adventistas. Se fizermos uma subtração de 605 menos 434, a gente vai chegar no ano 171 antes da Era Comum, tá? Aí a gente vai explicar o que acontece. Mas uma observação para destruir o argumento adventista de 408 antes da Era Comum. O que diz lá em Neemias 6,15? Diz o quê? Acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Lu, em 52 dias, e não em 49 anos, tá? A Bíblia de vocês, em Neemias, fala que os muros e as muralhas demoraram um trabalho de 52 dias e não de 49 anos. Então, essa data de 408, ela não existe historicamente. Estão mentindo para vocês. Ó, outro ponto também é o historiador Flávio José, que nos dá a seguinte data do término dos muros. Pode ir mais abaixo.